está ouvindo o programa Deus é Contigo. Apoio Cultural, Igreja Batista Macedônia. Direção-geral Pastor Presidente José Marinaldo Correia. Ouça agora a palavra de Deus. Eita, glória a Deus! O nome dele é Jesus. Esse Jesus que nos dá força, é esse Jesus que nos dá vigor, é esse Jesus que prepara banquete no deserto para nos dar vitória. Queridos, queridas, você que está aí sentadinho no seu sofá, estava esperando esse momento, com certeza, certamente, todavia, o Senhor irá falar comigo e com você através da sua palavra. Acompanhe comigo aos que puderem. Vamos meditar, vamos refletir. O bom é refletir. Quando a gente reflete, a gente consegue analisar o nosso próprio eu, absorver tudo que é bom da mensagem, tudo do que Deus proporciona para nós, e isso traz um bom resultado para as nossas vidas, porque a palavra de Deus, ela foi deixada, como Deus ele disse a Josué, medita na palavra, ou medita nela de dia e de noite. Então é isso que nós devemos fazer. No livro de Salmos, de número 40, versículo de número 1, vamos observar alguns versículos da inerrante palavra de Deus. Salmo de Davi, dizendo: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um cântico na minha boca, um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Grande é o Senhor dos exércitos, poderoso é o Senhor dos exércitos, poderoso na batalha, o nosso Rei, o nosso Senhor. Ele está acima de todas as situações. Veja o salmista, ele passando um segredo, uma receita para nós confiar, para nós esperar. Aqui ele está afirmando o que aconteceu na vida dele, porque ele esperou no Senhor, porque ele preferiu esperar no Senhor, porque ele depositou a sua fé, a sua esperança, a sua
credibilidade no Senhor. Ele inicia dizendo: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Veja a receita para aqueles que querem resposta de Deus. Veja a receita para aqueles que querem alcançar algo da parte de Deus. No livro de Eclesiastes vai nos dizer que para tudo há um tempo determinado. E eu e você não sabemos o tempo. Eu e você não conhecemos o tempo, porque o tempo de Deus, os pensamentos de Deus, o querer, o efetuar do eterno são totalmente diferentes dos nossos. O nosso tempo é um tempo curto, o nosso tempo até muitas vezes apressado. O nosso tempo, na maioria das vezes, não consegue nem esperar o tempo, o nosso tempo, porque queremos as coisas no estalar de dedo, queremos alcançar os nossos propósitos e objetivos ou os planos que nós traçamos de uma forma ou da forma que nós queremos que aconteça. Mas o salmista declara e deixa escrito para nós conhecer isto, que devemos esperar no Senhor. Aí você pode dizer hoje: mas irmão Adivan, eu esperei tanto, eu confiei tanto e nada aconteceu. Porque temos que esperar, mas é esperar no tempo de Deus. Muitas vezes nós não queremos esperar este tempo. Muitas vezes nós não queremos aceitar este tempo. Porque imagine que para Deus um dia é 1000 anos. Não há um registro que possa garantir o conhecimento do tempo de Deus. Porque Ele mesmo diz: para Deus tudo é um tempo oportuno. Pode vir no estalar de dedos, sim. Ao de repente do nosso Deus tudo pode acontecer. Mas também pode demorar anos. Também pode demorar muito tempo. E por isso nós devemos aprender a esperar. O salmista, ele declara dizendo que quando ele aprende a esperar no Senhor, o Senhor se inclina para ele e ouve o seu clamor. Então, o Senhor é quem sabe o tempo determinado de lhe dar resposta. O Senhor é quem sabe o tempo determinado de falar com você, de reagir por você. O Senhor é quem sabe o tempo determinado de agir pela tua causa. Você só precisa aprender a esperar. E é algo que nem todo mundo sabe fazer. É uma receita que nem todo mundo sabe acompanhar, sabe colocar em prática. Porque a teoria de esperar é fácil. A teoria de nesta noite eu te dizer que devemos aprender a esperar é muito mais fácil dizer do que praticar, do que realmente está esperando. Porque quando nós queremos que algo aconteça, nós não queremos nem conhecer mais o tempo, nós queremos no tempo que nós queremos que aconteça.
E o tempo de Deus é diferente, repito. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Então, nem todo mundo consegue, nem todo mundo tem este privilégio, posso assim dizer, de esperar, de descansar. Descansar, esperar, é tirar a preocupação naquilo que você já lançou sobre o Senhor, como Ele falou: lance sobre mim todas as vossas ansiedades, porque eu tenho cuidado de vós. Vamos entender, sair um pouquinho, me permita, de sair um pouquinho do Salmo 40 e entender nesta confiança depositada no Senhor. Quando Jesus ele diz: lança sobre mim todas as vossas ansiedades, porque eu tenho cuidado de vós. Isso não quer dizer que no momento que eu lanço sobre ele a minha ansiedade, o meu querer, as minhas petições, isso não significa ter resposta no tempo que eu quero. Isso não significa dizer que o Senhor vai me dizer o que eu quero no tempo que eu quero, ou que o Senhor vai fazer aquilo que eu já pedi agora. O Senhor está dizendo: só lance sobre mim todas as vossas ansiedades, porque eu tenho cuidado de você. Jesus está dizendo: me espere, porque eu posso lhe dar a resposta. Eu posso fazer o que realmente você está pedindo, mas ao decorrer do momento que o seu pedido ainda não chegou, do momento que a sua resposta ainda não foi atendida, isso não significa que este tempo do silêncio o Senhor não vai cuidar de você. Muito pelo contrário, Ele está dizendo que no momento que você lança a sua ansiedade sobre Ele, no momento que você está lançando sobre Ele as suas dúvidas, as suas petições, Ele está dizendo: espere, porque ao tempo ou antes da resposta chegar, no tempo todo eu estarei cuidando de você. Aleluia! Não sei se você está entendendo o que a palavra de Deus está sendo direcionado à tua vida nesta noite. O Senhor está nos ensinando a esperar. O Senhor está nos orientando nesta noite. O salmista Davi deixa claro, aleluia, que ele foi atendido. Isto é verídico. Foi atendido no momento que ele esperou, apesar de que alguns capítulos à frente ele pede pressa ao Senhor, porque a agonia estava grande. Ele diz: apressa-te, ó Deus, em me dar vitória. Por isso devemos esperar no tempo oportuno de Deus. Mas neste exato momento, eu não sei a sua situação, eu não sei o seu problema, eu não sei o diálogo que você teve com Deus pela manhã, eu não sei a forma que você conversou com Deus. Eu só sei de uma coisa: a palavra de Deus, ela jamais volta vazia. Antes, ela faz tudo o que lhe apraz. Então o salmista afirmou, dizendo: eu esperei com paciência. Aleluia! Isso significa que foi demorado. Isso significa que ele teve mais do que aprender a esperar. Ele precisou ter paciência, virtude, algo que se alcança, aleluia, sem desespero. Paciência, aleluia, muitas vezes é entendida por alguém por desleixo, por não querer resolver, por não querer agir. Muitas vezes a paciência é interpretada de uma forma
errônea, de uma forma diferente. É claro que vai existir situações que nós devemos arregaçar a manga e fazer, mas vai ter situações que Deus está dizendo: não faça, me espere. Vai existir situações que Deus está dizendo para você, aleluia, neste exato momento, através da sua palavra: espere, não fale, espere, não faça, espere, eu vou agir, espere, eu vou trabalhar, espere, eu estou cuidando de você, espere, eu vou falar por você, aleluia. Esperar é uma virtude, é algo que muita gente não consegue fazer, é esperar, e muito menos com paciência. Há muitos dentre nós que pedem, mas já pede com aquele alvoroço: olha, Deus, você tem que fazer. Às vezes oramos a Deus e nós não sabemos orar, estamos dando ordem ao Senhor, aleluia, e devemos entender que o Senhor é Ele que faz. Quando nós estivermos esperando com paciência, aí o Senhor, Ele vai fazer. Esperar com paciência significa acreditar, aleluia, aquele o qual você pediu, naquele o qual você direcionou as suas ansiedades. Glória a Deus. A resposta não veio, isso não quer dizer que o Senhor não está contigo. A vitória não chegou no momento oportuno, isso não significa que o Senhor não está contigo, aleluia. Talvez não chegou ainda porque eu e você não estamos maduros o suficiente, glória ao nome do Senhor, para estar no projeto de Deus, para fazer aquilo que o Senhor quer que nós venhamos fazer, porque a nossa pressa é tanto, ou é tanta, que nós não aprendemos a esperar ainda com paciência, a deixar o Senhor trabalhar e executar no querer dele. Veja comigo o que aconteceu quando o salmista, ele esperou com paciência. Ele diz desta forma: esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quando se espera com paciência, o Senhor se inclina, não é se humilhar. O Senhor não está dizendo, o salmista aqui, que o Senhor se humilha debaixo de nossos pés, que o Senhor se retrata conosco, não está dizendo que o Senhor se inclina. O próprio salmista, ele diz: por causa do clamor do pobre e dos gemidos dos necessitados, diz o Senhor, eu, o Senhor, me levantarei agora. Então, o Senhor tem suas atitudes para fazer valer o seu prosseguir na vida daqueles que nele esperam. O salmista está dizendo que quando ele espera no Senhor com paciência, o Senhor se inclina, porque o Senhor está no céu, num alto e sublime trono, e para ouvir, para atender a mim e a você, ele precisa realmente se inclinar, porque ele está acima de todas as coisas, e quem está em cima, isso significa que para atender, para lhe ouvir, aleluia, para inclinar, ele está dizendo, na forma de inclinação, está dizendo que Deus resolveu atender o seu pedido, que Deus resolveu atender o seu clamor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Entenda nesta noite, o Senhor, aleluia, ouvir o teu clamor, isso não significa exatamente que Ele vai agir, que Ele vai fazer, que Ele vai estar executando, não, aleluia. A todo tempo o Senhor vai estar ouvindo. Lembre nesta noite de Daniel. Daniel estava em uma peleja muito séria, em uma oração, em um jejum, em um clamor. Veja isso, atenta a esta palavra nesta noite. Daniel estava prontamente, eu não estou misturando as palavras, eu quero explicar a você,
aleluia, que a paciência, que esperar no Senhor significa ter a resposta concreta no tempo de Deus. A Bíblia nos orienta que Daniel estava orando, são dias de jejum, dia de oração, orando, clamando ao Senhor, e a sua oração não conseguia ou simplesmente ser atendida. Não era porque Deus não queria atender, não era porque Deus não ouviu. Quando chegou num tempo oportuno, o Senhor disse: olha, Daniel, desde o dia que tu se inclinasse a orar, a clamar, a me pedir, eu te ouvi, e agora estou te dando resposta. Aleluia, bendito e exaltado é o nome do Senhor. É assim que o Senhor faz, é assim que o Senhor trabalha. É assim que o Senhor, Ele continua trabalhando na minha e na tua vida. Não passe, meu querido, aleluia, as pernas sem você poder dar um passo. Espere no Senhor. Espere, o Senhor está trabalhando ao teu favor. O Senhor está agindo. O salmista está dizendo em sua palavra, trazendo para nós, se não fosse tão importante, não estava escrito na palavra de Deus, não se fazia questão em deixá-la, mas ele estava dizendo, aleluia, aprenda a esperar, aprenda a ter paciência. Não é do jeito que você quer, não vai ser na hora que você quer, vai ser no tempo, vai ser no momento, vai ser no relógio de Deus, não é no seu não, meu querido. Vai ser no tempo que Deus, Ele quiser falar, vai ser no tempo que Deus, Ele quiser agir. Então tire essa ansiedade do teu coração, aleluia. As preocupações só traz angústias, as preocupações só traz, aleluia, desejos errôneos, as preocupações só traz ansiedades e mais ansiedade, e nos deixa distante de uma plena confiança no Deus o qual nós servimos. O salmista, ele afirma isto para nós dizendo: quando eu esperei com paciência, o Senhor se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aí agora vem o resultado de esperar. Algumas situações precisamos esperar, e principalmente esperar no Senhor. Esperar no Senhor nos traz resultados que nenhum homem da terra consegue nos dar. O salmista diz: ele espera com paciência e o Senhor se inclina e ouve o seu clamor. Aí ele diz: o resultado é este: o Senhor me tirou de um lago horrível. Ele afirma dizendo: quando ele espera, o Senhor o tira de um lago horrível. O Senhor tira ele da situação que ele estava. Eu não posso lhe afirmar que tipo de situação o salmista está vivendo neste momento. Que tipo de situação ele fala. Ele traz aí a um sentido ao Deus de Israel, a dizendo que o Senhor pode fazer, que o Senhor pode executar. Ele afirma, aleluia, que ele estava em um lugar horrível. Para ele, uma situação caótica, obscura, duvidosa, uma situação que a sua mente estava em êxtase espiritual, mas não um êxtase de alegria, mas trazendo algo totalmente a um ponto certamente negativo. E ele afirma dizendo que o Senhor o tirou de um lago horrível. Ele diz: o Senhor me tirou de um lago horrível, de um charco de lodo. Veja que situação. O salmista, mesmo esperando no Senhor, veja a situação que ele se encontra. Veja
como ele está, ele afirma esta palavra. Ele está em um charco de lodo. Ele está em um lago horrível. A situação da sua vida não estava fácil no momento, mas ele diz que o Senhor o ouviu e o tirou deste lago horrível, deste charco de lodo. Ou seja, ele está dizendo que quando ele esperou no Senhor, o Senhor o tirou da situação que ele estava. O Senhor o tirou da situação que ele estava. Ele afirma dizendo: e depois ele me pôs os meus pés sobre uma rocha. Veja o que o salmista está falando. Está nos orientando nesta noite. O Senhor me tirou de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs meus pés sobre uma rocha. É como se ele estivesse dizendo: agora eu estou firme, porque o Senhor colocou os meus pés. Ele não está nem dizendo: o Senhor enviou alguém, o Senhor pôs alguém na minha vida e me firmou. Ele está dizendo: o Senhor pôs os meus pés sobre uma rocha. Ele estava dizendo: o Senhor, ele está lançando todo o crédito. Entenda nesta noite, tudo que o salmista está se referindo ao Senhor, ao Deus que pode, ao Deus que tem, ao Deus que faz. Ele está dizendo: o Senhor firmou, colocou os meus pés sobre uma rocha. Glória a Deus. Firmou os meus passos. Veja a situação. O salmista estava titubeando. Eu não sei se em pensamentos, eu não sei se em caminhos obscuros. Então, o que é que Deus ele faz? Muitas vezes ele permite, muitas vezes ele deixa, ele permite que nós venhamos passar por situações difíceis. E essas situações é como se estivesse em um lago horrível. As situações é como se deparássemos em um charco de lodo, encharcado, em uma situação obscura. Mas ele estava dizendo: eu aprendi a esperar no Senhor, eu tive paciência dele me tirar. Então nesta noite eu quero te dizer e te afirmar: espere, porque o Senhor não vai te deixar na situação em qual você se encontra. Espere, o Senhor é especialista em fazer milagre na minha e na tua vida. Espere, você não vai ficar nessa situação. Aleluia, o Senhor vai te tirar deste universo, aleluia, horrendo, dessa situação caótica, e vai firmar os teus pés sobre a rocha, aleluia, e vai firmar os teus passos. Ou seja, o Senhor vai tirar da situação qual você está e vai te ensinar e vai te mostrar, vai te revelar como andar, como fazer, como ser, aleluia, prosseguir nessa trajetória. Ele está afirmando: o Senhor colocou os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Depois de ser colocado, o Senhor firmou os passos do salmista. E ele disse mais: e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao Senhor, nosso Deus. Eu cantarei, eu louvarei. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. O salmista aqui, ele está dizendo que quando o Senhor fizer aquilo, que quando o Senhor for objetivo naquilo que Ele quer na tua vida, quando o Senhor realizar a obra na tua vida,
Quando o Senhor começar a fazer, quando o Senhor começar a executar, Ele está dizendo: eu vou cantar um cântico novo. Aleluia. Eu vou louvar o nome do Senhor. Eu vou dizer que Ele é grande. Eu vou abrir a minha boca, aleluia, e vou dizer que é o Senhor que fez isso. É o Senhor, foi Ele que fez, é Ele que faz. Então ele disse: quando o Senhor fez isso, quando o Senhor me colocou sobre uma rocha, quando o Senhor firmou os meus passos, porque muitas vezes, irmãos, meu querido amigo, meu querido ouvinte, às vezes, aleluia, na maioria das vezes achamos por conta própria que estamos firmados, achamos por conta própria, aleluia, em dizer que nós estamos seguros, estamos confiantes, mas o salmista está aqui afirmando, e é isso que eu quero passar para você nesta noite: deixe Deus firmar. Deixe Deus colocar os seus pés sobre a rocha, porque quando Ele colocar, quando Ele te disser: olha, meu filho, minha filha, agora eu te dou certeza, agora eu te firmo, agora sou eu, não é o homem, agora sou eu que estou dizendo, agora sou eu que estou plantando dentro de você, agora eu vou te firmar na rocha, agora eu vou firmar os teus passos, aleluia. Você vai cantar um hino de vitória e muitos vão reconhecer, muitos vão ver que sou eu quem fiz. É isso que o salmista está dizendo: reconheça que você é dependente, coloque Deus em primeiro lugar, aleluia. Muitas vezes tiramos a glória de Deus e damos para alguém, muitas vezes reconhecemos mais o nome de alguém do que o nome do próprio Deus, o Todo-Poderoso. Então são nesses momentos que Deus está olhando lá de cima. Deus, Ele não é menino, Ele está vendo os nossos e pensamentos, o nosso intuito. Então, quando Ele vê que nós estamos realmente esperando nele, Ele se inclina, Ele ouve, Ele responde, Ele faz. Agora, tudo isso, este cenário, aleluia, do salmista Davi dizendo: é no tempo de Deus, é no momento de Deus, é na hora de Deus, é no querer de Deus, é na vontade de Deus e não na nossa vontade. É isso, aleluia, que Deus Ele quer fazer na minha e na tua vida, quando nós começarmos a realmente esperar com paciência no Senhor. Esperar com paciência no Senhor traz a quietude de espírito. Esperar com paciência no Senhor traz tranquilidade à alma, mesmo em meio a uma situação difícil. Aleluia. Mesmo em meio a um lago horrível, mesmo em meio a um charco de lodo, glória ao nome do Senhor. Isso não significa que iremos morrer desta situação, ficar prostrado, não, aleluia, mas significa que nos momentos difíceis, o Senhor, Ele tem poder de reverter a situação. Então, receba de Deus nesta noite esta palavra, guarde na tábua do seu coração, acredite que o Senhor, Ele tem poder de virar a página da nossa história, de mudar a situação, de nos ensinar o caminho de prosseguir, de nos orientar nos momentos mais obscuros das nossas vidas e nós enxergarmos Deus em meio à situação. É isto, aleluia, que eu quero passar para você nesta noite. É isso que eu peço para você refletir. Enxergue Deus em meio a essa situação. Veja o Senhor trabalhando na sua vida. Não é o fim. Não é o fim. O Senhor quer que você enxergue Ele. Enxergar Deus em meio a situações difíceis quer dizer esperar no mover de Deus. Confiar, acreditar no que Deus vai fazer, no que Deus está fazendo, no que Ele quer fazer sobre as nossas vidas. Bendito, exaltado é o nome do Senhor. Então, espere com paciência, porque o nosso Deus, Ele vai te ouvir, vai se inclinar e vai reescrever a tua história em uma nova página e vai
fazer que muitos contemplem que é Deus e não você. É Deus e não você. Que Deus em Cristo vos abençoe. Guarde esta palavra. Reflita, porque o Senhor certamente quer fazer o que você não pode fazer em tua vida, em o nome de Jesus. Receba em nome de Jesus.